meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube Quimicando com Kaká. E hoje vamos falar sobre fórmulas químicas. Fórmulas químicas que servem para representar as diferentes substâncias que nós conhecemos, as diferentes substâncias químicas que nós conhecemos. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. O que significa isso? Que ele possui 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Água, H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Açúcar, sacarose, C12H22O11, olha que molécula enorme, hein? 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio. A representação dessas moléculas são as fórmulas químicas. Veja aqui a molécula de glicose, vamos dar um outro exemplo aqui, a molécula de glicose, C6H12O6. Como é que ela se apresenta no espaço? Olha só, essa é a estrutura da glicose, C6H12O6, no espaço, olha aí, no espaço, a glicose. As bolinhas pretas representam os átomos de carbono, as bolinhas brancas representam os átomos de hidrogênio e as bolinhas vermelhas representam os átomos de oxigênio. Só lembrando que a glicose pertence aqui à função aldeído, COOH. Lembra da química orgânica? Pois é, vamos em breve recordar estas funções orgânicas também. Função aldeído, COOH aqui. Esta então é a molécula de glicose, olha que bacana. A molécula de glicose sendo vista tridimensionalmente nesse modelo muito legal, né? Aliás, esse daqui é aquele brinquedinho dos químicos, né? Todo químico ganha quando criança esse brinquedinho e cresce brincando com isso daqui. Olha só, tô brincando, gente, tô brincando, não é isso não. Mas ó, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura e sua representação no caderno, no plano. Não dá para a gente desenhar sempre toda essa estrutura, né? Então fica mais fácil a gente representar através das fórmulas orgânicas, das fórmulas químicas, tá? De um modo geral. Então como é que a gente faz essa representação? Nós podemos representá-la através da fórmula molecular, através da fórmula mínima, através da fórmula percentual. Essas são as 3 principais representações que nós vamos analisar. O que é a fórmula molecular? Vem comigo aqui que eu vou mostrar para você. A fórmula molecular é a fórmula que expressa a quantidade exata de carbonos, hidrogênios e oxigênios presentes na molécula da glicose, que é o nosso exemplo, né? Então, cada molécula de glicose, cada 1 mol de glicose, vai apresentar 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio, 6 mols de átomos de oxigênio. Essa fórmula, porém, pode ser simplificada. Se nós observarmos aqui 6 carbonos e 6 oxigênios, a proporção é de 1 para 1. 12 átomos de hidrogênio, então a proporção fica de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Perceberam? Então, se nós simplificarmos essa fórmula molecular, nós chegamos à fórmula mínima, que indica a proporção entre os átomos existentes nessa molécula. Para cada 1 carbono, temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Uma outra forma de representarmos também esta fórmula da glicose é através da sua fórmula percentual, que vai indicar a porcentagem em massa de cada um dos átomos presentes nesta molécula. A molécula de glicose ela tem 40% de carbono em massa, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio em massa. O que isso significa? Se eu pegar 100 gramas de glicose, 40 gramas é carbono, 6,7 gramas é hidrogênio, 53,3 gramas será oxigênio. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Cheguei a essa conclusão a partir do seguinte cálculo. Veja só. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. O que isso significa? Que cada 1 mol de oxigênio tem a massa de 16 gramas. A massa do hidrogênio é 1 grama por mol, a massa do carbono é 12 gramas por mol. Então, se eu tiver 1 mol de glicose
6 mols de oxigênio, eu vou ter 6 vezes 16, 96 gramas de oxigênio. Vou ter 12 átomos de hidrogênio multiplicado por 1 grama por mol, que é a massa molar do hidrogênio, vou ter 12 gramas de hidrogênio. 6 átomos de carbono, 6 mols de carbono, 6 vezes 12 gramas por mol, 72 gramas de carbono nessa molécula de glicose, nesse 1 mol de moléculas de glicose. Então, no total, se eu tiver 1 mol de moléculas de glicose, eu terei 180 gramas de glicose. Desses 180 gramas, eu percebo que o oxigênio está participando com 96 gramas, o hidrogênio com 12 gramas e o carbono com 72 gramas em massa. Dessa forma, 96 representa, dentro dos 180, 53,3%. 12 gramas do hidrogênio representam, dentro dos 180, 6,7%. Vamos fazer uma correção aqui, ó. 6,7%. E os 72 gramas do carbono representam 40% dessa molécula em massa. Nós vamos ter 40% em massa de carbono em 180 gramas de glicose, que é 1 mol de glicose. Então, com isso, nós chegamos à fórmula percentual. A fórmula que indica, então, a porcentagem em massa de cada um dos átomos presentes nesta molécula de glicose. Mas vamos supor que num exercício qualquer seja dada a fórmula percentual e peça para que eu descubra a fórmula mínima. Veja que para descobrir a fórmula mínima a partir da fórmula molecular é muito simples, basta você simplificar a fórmula, né? Olha aí, C6H12O6 dividido tudo por 6, você chega à fórmula mínima CH2O. Mas e se eu tiver a fórmula percentual e quiser chegar na fórmula mínima? Tem um segredinho bem bacana, uma receitinha bem bacana para você. Olha só, a gente parte do princípio que percentual é para 100, não é? Então vamos imaginar o seguinte, se eu tiver 100 gramas de glicose, 40 gramas são carbono. Vamos transformar esse 40% então em 40 gramas. 6,7% é hidrogênio, em massa. Então vamos transformar esse 6,7% em 6,7 gramas. 53,3% de oxigênio em massa, vamos transformar 53,3 gramas. Nós sabemos que o número de mols, vamos escrever aqui, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Olha lá, não mate o Mickey. Número de mols, massa em gramas dividido pela massa molar. Então, se eu pegar estas massas que eu acabo de descobrir e dividir pela massa molar de cada um desses átomos, cada um desses elementos, nós vamos ter um número de mols aqui. Olha aí. Então, nós vamos ter 40 dividido por 12, 3,33 mols. 6,7 dividido por 1, 6,7 mols. 53,3 dividido por 16, 3,3 mols. Perceba uma coisa comigo. A quantidade em mols de carbono e de oxigênio bateu 3,3. As duas são exatamente iguais. Olha aí, proporção de 1 para 1 aqui. Estão vendo? O número de mols do hidrogênio é 6,7. O dobro do número de mols de carbono e de oxigênio. Ou seja, o 2 que está aqui. Como é que eu faço para chegar ao menor número inteiro possível agora? É muito simples. 3,3, 6,7, 3,3. Desses três valores, o menor é o 3,3. Então, divido todos pelo menor, pelo 3,3. 3,3 dividido por 3,3, 1. 6,7 dividido por 3,3, 2. 3,3 dividido por 3,3, 1 também. 1, 2, 1. Chegamos à fórmula mínima a partir da fórmula percentual. Sempre dá certo? Vai por mim, sempre vai dar certo. Beleza? Então essa é a receitinha para a gente chegar à fórmula mínima a partir da fórmula percentual. Bacana, não é? Mas e se eu quisesse chegar a partir da fórmula mínima na fórmula molecular? O que eu tenho que fazer? Fórmula mínima
fórmula molecular. Imagine que eu tenho aqui a fórmula mínima CH2O. E eu quero chegar na fórmula molecular que eu não sei. É claro que qualquer número que eu multiplique essa fórmula mínima, eu vou chegar numa fórmula que eu poderia chamar de fórmula molecular. Mas estaria correto no caso da glicose? Se eu multiplicasse, por exemplo, tudo por 4, aqui daria C4H8O4. Não daria certo, né? Então, uma coisa que é indispensável é saber a massa molar da fórmula que eu estou querendo chegar. Eu sei que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então o exercício tem que me fornecer ou a massa molar da fórmula que você quer chegar, ou ele tem que fornecer para você o número de átomos, né? Número de átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio presente nessa fórmula final. Ou seja, algum dado o exercício tem que me fornecer para eu conseguir resolver esse exercício aí. Então olha aí. A massa molar dela é 180 gramas por mol. Ele deu para mim a fórmula, ele deu para mim a massa molar que eu estou querendo chegar. Então, olha só, a massa dela, da fórmula mínima, é 12 mais 2, 14, mais 16, 30. 30 gramas por mol vai ser a massa da fórmula mínima. Eu quero chegar a 180. O que eu tenho que fazer? O quanto que eu tenho que multiplicar para chegar no 180? É simples. Pego o 180 e estabeleço essa relação. Divido o 180 por 30. A massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima. Vou chegar ao número 6. Então eu multiplico por 6. Olha aí. Vou chegar a C6H12O6. Está aí a fórmula utilizada para chegarmos da fórmula mínima à fórmula molecular. Tudo bem, belezinha? Vamos fazer uns exercícios? Vamos fazer alguns exercícios bem bacanas para a gente entender bem esse conceito, que é muito importante, que é bastante cobrado nos vestibulares. Vamos lá. Primeiro exercício. O etilenoglicol, substância muito usada como agente anticongelante em motores automotivos, é um álcool e possui 38,7% de carbono, 9,7% de hidrogênio e 51,6% de oxigênio. A fórmula mínima desse composto é, dados massas atômicas, H igual a 1, U, C igual a 12U, O igual a 16U. Essas massas dadas são as massas atômicas. Lembre-se que para converter a massa atômica em massa molar, é transformar de U para grama por mol. U significa uma unidade. Grama por mol significa 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Tá aí as alternativas. E aí, galera, como é que a gente faz para resolver esse exercício, hein? Bora lá! Olha aí na tela a resolução desse exercício. Pois é, o cálculo do número de mols de cada elemento em 100 gramas do composto, 1 mol de carbono 12 gramas, 38,7 gramas é X, o que dá 3,225 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio, 1 grama, 9,7 gramas é Y, 9,7 mols de hidrogênio. 1 mol de oxigênio, 16 gramas, 51,6 gramas, vai dar 3,225 mol de oxigênio. Pego esses valores, divido todos pelo menor, então vou ter 1 mol de carbono, 3 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio. Fórmula mínima deste composto, do etilenoglicol, é CH3O, alternativa B. Muito bem, vamos então para o segundo exercício. Olha aí, galera. A nicotina contém 74,1% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabe-se que a nicotina contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Determine a fórmula molecular da nicotina. Dados, massas molares em grama por mol, H igual a 1, C igual a 12, N igual a 14. Bom, vamos lá com a resolução então na tela para você. Cálculo da quantidade em mols de cada elemento em 100 gramas do composto. 1 mol de carbono, 12 gramas. 74,1 gramas, 6,175 mols.
1 mol de hidrogênio, 1 grama, 8,6 gramas, 8,6 mols de hidrogênio. 1 mol de nitrogênio, 14 gramas, 17,3 gramas, nós vamos ter 1,235 mol de N. Dividindo todos esses valores pelo menor, nós vamos ter para o carbono 5 mols, para o hidrogênio 7 mols, para o nitrogênio 1 mol. A fórmula mínima C5H7N. No entanto, o exercício conta para a gente que a nicotina contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então basta eu multiplicar por 2 esta fórmula mínima, que eu chego então à fórmula molecular da nicotina, C10H14N2. Pois é, tá curtindo? Tá gostando? Vamos lá então. Mais um exercício para você. Põe na tela. A composição em massa do éster que dá sabor e cheiro de morango às balas e refrescos é de 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio e 27,6% de oxigênio. Sendo a massa molar em gramas por mol desse éster igual a 116, então a sua fórmula molecular é dados, massas molares em gramas por mol, C igual a 12, H igual a 1, O igual a 16. Temos aí 5 alternativas. Este é um exercício da Mackenzie. Bora lá para a resolução, galera! Cálculo da quantidade de matéria de cada elemento em 100 gramas do composto. 1 mol de carbono, 12 gramas. 62,1 gramas, 5,17 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio, 1 grama. 10,3 gramas, 10,3 mol de hidrogênio. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. 27,6 gramas, 1,72 mol de oxigênio. A proporção em mols, então, basta eu dividir estes números, né, esses valores em mol, pelo menor deles, todos divididos por 1,72. Nós vamos ter para o carbono 3 mols, para o hidrogênio 6 mols, para o oxigênio 1 mol. Fórmula mínima C3H6O. Se a gente pegar a fórmula mínima e descobrir a sua massa, perceberemos que ela tem 58 gramas por mol, não é? 3 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 1 vezes 16. Então, 58 gramas por mol. Eu sei que a fórmula molecular possui massa de 116. 116 dividido por 58, eu vou ter que multiplicar a fórmula mínima por 2. Então, a fórmula molecular será C6H12O2. Resposta D. E aí, galera, curtiu a aula de hoje? Curtiu os exercícios? Então vamos tentar fazer outros exercícios. Pega a sua apostila, tenta fazer os outros exercícios e qualquer dúvida, entra em contato com o Kaká. Eu estarei aqui prontinho para ajudar você, tá certo? Até breve, na próxima aula, no Quimicando com